52. Noite de Demon Golds capítulo 418. Como fresco autor. 10.000 calamidades incêndio. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Você está me confundindo com outra pessoa? Perguntou Lin Ji, perplexo. Tendo conhecido uma bruxa poderosa como Silver, Lin Ji não estava muito preocupado em enfrentar a bruxa da vida, que era uma entidade de nível semelhante. Embora ele pudesse ser apenas o dono de uma livraria, Lin Ji tinha visto muita coisa, impedido os ataques extremistas do caminho da espada flamejante, ajudado no estabelecimento da fé do sol e tinha uma antiga figura central da polícia em sua loja. Portanto, Lin Ji não ficou perturbado diante daquela atitude hostil da bruxa da vida, embora estivesse um pouco surpreso. Enganada? Os olhos da bruxa da vida se estreitaram, percebendo que a situação era um pouco diferente do que ela havia imaginado. Observando a aura cada vez mais ameaçadora e austera da bruxa da vida, Lin Ji percebeu que nem todas as bruxas eram como Silver, que era bonita e gentil. A bruxa da vida tinha apenas metade do rosto humano, enquanto a outra metade era coberta de escamas. Seu corpo era praticamente composto de chamas, e essas chamas fluíam como magma sobre ela, emitindo altas temperaturas como um manto que poderia queimar as estantes ao redor a qualquer momento. Ela não tem uma aparência assustadora? Sim. Lin Ji assentiu cautelosamente. Você pegou a pessoa errada. A vida hesitou por um instante. A figura diante dela parecia humana, e embora houvesse um toque de uma maldade nauseante misturada à sua aura, seu intrínseco parecia. Ela olhou ao redor, para as vastas estantes e para aquela escuridão familiar e permanente. A livraria inteira parecia um buraco negro sem fim. Não. Ele está usando palavras para me enganar. Milhares de anos atrás, ela foi devorada pela escuridão e caiu. A vida pensou que ela poderia escapar e deixou seus símbolos, aguardando a orientação do destino para ressuscitá-la. No entanto, ela nunca imaginou que, depois de milhares de anos, seria ressuscitada dentro do ventre do deus maligno hoje. Lin Ji viu que a bruxa havia parado de falar e pareceu se acalmar um pouco. Talvez elas pudessem conversar agora. Assim, Lin Ji pigarreou antes de recomeçar. Meu nome é Lin Ji. Sou um simples dono de livraria, mas tive a sorte de interagir com Silver anteriormente e aprendi bastante com ela. Você também deveria conhecê-la, certo? Lin Ji falou sobre sua própria identidade, mas a vida parecia enxergar através de sua identidade atual e enxergar o lugar mais sombrio atrás dele. Sua sombra se expandia continuamente, parecendo se intensificar durante sua fala, e eventualmente se transformando em um abismo escuro e sem limites. Não era um monstro aterrorizante nem uma força poderosa, apenas pura escuridão, capaz de devorar tudo. O cosmos, as estrelas, todas as coisas, a vida. Ele devoraria tudo. E este era o lugar que a vida mais temia. Seu rosto já era meio humano, e agora, em meio às chamas, todo o seu rosto parecia se deformar. A vida fechou seus olhos, uma cortina de chamas escarlates cobrindo suas pupilas. Ela esperava resistir a esse medo poderoso e aterrorizante mergulhando em uma escuridão que ela mesma criou. Então, o que estou dizendo é... Lin Ji tentou seriamente explicar sobre si mesmo, mas então viu que a bruxa da vida havia fechado os olhos. Lin Ji franziu a testa e percebeu que a bruxa nem sequer ouvia. Além disso, as chamas sobre seu corpo queimavam com mais intensidade e se espalhavam gradualmente. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi a preocupação com os livros nas prateleiras próximas. Uma pontada de raiva surgiu em seu coração, mas ele ainda perguntou educadamente, espere, você poderia, por favor, diminuir o tom das suas chamas? Durante toda a sua vida, Lin Ji tolerou a grosseria dos outros e perdoou transgressões imprudentes. No entanto, se alguém destruísse seus livros, ele ficaria furioso. Com os olhos bem fechados, a bruxa proferiu, não tem como eu errar ao te reconhecer. Eu nasci para ser sua inimiga predestinada. Pode sonhar em apagar essa chama. Já fazia muitas eras que ela não acendia a fogueira para iluminar o mundo. Na escuridão sem fim, alguém poderia ser facilmente devorado se não tomasse cuidado. Era por isso que ela havia criado incontáveis humanos, para ganhar uma sensação de segurança. Seja no passado ou no presente, minhas chamas continuarão brilhando mais e mais até que todos os seus coves malignos sejam incinerados. De repente, ela abriu os olhos, e a chama abriu asas, transformando em um fogo violento que varreu tudo em seu caminho enquanto avançava em direção a Lin Ji.
Lin Jie instintivamente tentou usar o éter armazenado em seu reino de sonho para proteger os livros, mas esqueceu de se salvar. No momento seguinte, a enorme sombra que estava à espreita atrás dele de repente se expandiu. Rasgar os olhos de Lin Jie se arregalaram em choque ao testemunhar tudo o que se desenrolava à sua frente. Sua sombra se transformou em uma misteriosa substância negra que começou a se contorcer e se materializar em inúmeros tentáculos. No instante em que a bruxa o atacou, esses tentáculos envolveram e a despedaçaram num piscar de olhos. Sangue flamejante fluiu livremente, jorrando como lava escaldante. Naquele momento, o rosto da bruxa se contorceu em uma dor excruciante enquanto ela era dilacerada. No entanto, a primeira coisa que veio à mente de Lin Jie foi: se as chamas ou o sangue danificariam o chão e as prateleiras. Mas neste ponto em que ele teve o pensamento, o chão, exceto pela parte que se destacava, se transformou em um abismo escuro, que absorveu sangue semelhante à lava da bruxa antes mesmo que ele atingisse o chão. Ah! A bruxa soltou um grito final. Desta vez, ela não conseguiu escapar e nem sequer conseguiu definir um marcador de ressurreição como fizera milhares de anos atrás. Talvez a escuridão estivesse esperando pela vida há milhares de anos, ou talvez o conceito de história de milhares de anos não existisse para tal entidade. O tempo não poderia desgastar seu poder, ela já sabia de tudo e estava apenas esperando por este momento. A cabeça da bruxa foi esmagada por tentáculos negros, e um de seus globos oculares caiu aos pés de Lin Jie. Lin Jie olhou para baixo e viu que o globo ocular ainda parecia estar olhando para ele. Honestamente, ela ainda parece um pouco assustadora, pensou Lin Jie enquanto o globo ocular era consumido pela escuridão. Em poucos segundos, a bruxa foi completamente engolida. O fogo da vida, que viera dos tempos antigos e protegia a humanidade, também se extinguiu completamente. Depois de consumir a bruxa, a escuridão que havia aumentando gradualmente começou a diminuir e retomou a forma de uma sombra em forma de homem parada diante da vida. Lin Jie olhou ao redor. Parecia que nada havia acontecido, e até os livros no balcão estavam exatamente como antes. Blackie, você acabou de comer a vida? Perguntou Lin Jie, estupefato. Blackie não respondeu, apenas ficou de frente para Lin Jie como uma aparição. No entanto, Lin Jie já sabia a resposta. Talvez a bruxa não tivesse confundido a pessoa errada, mas quem ela temia não era Lin Jie, mas Blackie, que estava atrás dele. Isso significava que ele havia enganado a bruxa. E a verdadeira razão pela qual Blackie não comeu os fragmentos de pedra imediatamente foi para que ele pudesse comer a bruxa da vida fresca. Nas lendas da bruxa da vida, sempre houve a história de usar a fogueira para resistir à escuridão. E essa escuridão era possivelmente o deus maligno que havia destruído o reino élfico e enlouquecido todas as criaturas. Isso significa que Blackie é aquele deus maligno. Lin Jie tinha uma expressão complexa no rosto. No entanto, Blackie nunca o machucou. Até o ajudou a perceber muitas coisas triviais que ele poderia facilmente ter ignorado. Desde que Lin Jie transmigrou, Blackie sempre esteve ao lado dele, e agora também. Lin Jie olhou para Blackie e quis perguntar se ele era mau. Mas, na verdade, achou a pergunta um pouco infantil. Talvez não houvesse justiça nem maldade neste mundo. Lin Jie se considerava uma pessoa gentil que ajudara inúmeras pessoas desde que nascera, em nada inferior a Vincent. Quem quer que fosse que frequentasse esta livraria, independentemente de estar empobrecido ou necessitado, Lin Jie sempre fazia o possível para confortá-lo e salvá-lo. Lin Jie era um bom homem, e aqueles que o conheciam não refutariam essa afirmação. Mas agora mesmo, a vida o atacou sem justificativa e tentou matá-lo. Quem estava certo e quem estava errado? Lin Jie olhou mais uma vez para a cunha circular, que havia perdido seu brilho e se tornado uma pedra quebrada comum. Se não fosse por Blackie, ele estaria morto. Obrigado por me salvar agora mesmo, Blackie. Noite de Demon Golds capítulo 419. Bem-vindo. Passos apressados quebraram a tranquilidade da mansão no 72 no Distrito Central. Uma empregada subiu as escadas e empurrou delicadamente a porta do quarto principal. O dono não saía de casa havia 3 dias e provavelmente morreria de fome se isso continuasse. Senhorita Maria. A empregada viu uma figura encolhida na cama. Desde que seu senhor, o presidente Maria, retornara do Distrito Superior, ela correra para casa em prantos, como se tivesse visto um fantasma. Desde então, ela se trancara em casa e não saíra por 3 dias.
Descendente de uma família de acadêmicos renomados, Maria herdou o interesse dos pais pelas ciências e também trabalhou arduamente para se tornar presidente da União da Verdade. Esta foi a primeira vez que a criada, que observara Maria crescer desde criança até se tornar a mulher que era hoje, viu seu mestre tão assustado. A empregada tomou coragem e foi até a cama, apenas para ver que a pessoa debaixo do cobertor estava tremendo incontrolavelmente. A empregada levantou o cobertor e Maria gritou como um pássaro assustado. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados e suas mãos e pés estavam frios. Em apenas 3 dias, ela parecia ter perdido muito peso. Senhorita Maria. A criada ficou chocada com o estado do seu patrão. Maria tremia, os olhos vazios e a mente perdida. Embora ainda conservasse alguma noção de si mesma, perdera para sempre o senso de razão. Senhorita, o que houve? Perguntou a empregada, ansiosa. Ele vida foi morta. A deusa que protege a vida humana desapareceu completamente. Ela engasgou. A bruxa da vida sovara várias vezes no distrito inferior, e Maria quase se tornara seu receptáculo para sua chegada. Agora que a vida havia caído, Maria podia sentir isso com muita clareza. Como a personificação das regras da vida humana em todo o continente de Azir, a queda da bruxa da vida significava que a humanidade poderia ser perfurada como um fino pedaço de papel a qualquer momento. Maria, que aceitou plenamente esse fato, perdeu para sempre o senso de razão. Blitzisley tirou um relógio de bolso delicadamente trabalhado do seu terno feito sob medida e olhou para ele até os ponteiros apontarem para as 10 horas. Então, guardou o relógio de bolso e olhou pela janela. O carro em que ele estava balançava suavemente como se estivesse flutuando na água, e as ruas ao redor eram bem cuidadas, com lojas de luxo em ambos os lados, onde negócios eram conduzidos há muitas gerações. Sob o governo da administração central, Norzin é realmente grandioso. Blitz lamentou, virando a cabeça para o motorista bem vestido sentado na frente. É isso mesmo, senhor, respondeu o motorista imediatamente. Sim, nem mesmo uma pessoa pobre pode ser vista em Norzin, continuou Blitz. Sinto que meu trabalho duro e meus esforços não foram em vão, só de olhar para a prosperidade e felicidade de Norzin. O senhor é realmente gentil. Ah, claro. Este é o Distrito Central, como pode haver pessoas pobres aqui? O motorista zombou em silêncio, mas não ousou dizer em voz alta. Aquele velho não era uma pessoa qualquer. Na verdade, sou muito bondosa e não suporto ver pessoas pobres. Blitz suspirou. Na verdade, ele era um dos chefes do departamento de adjudicação, que controlava toda Norzin, além de uma das pessoas mais estimadas da cidade. O departamento de adjudicação era a hierarquia máxima da administração central de Norzin, e aqueles que o comandavam herdaram seus cargos de geração em geração. Seus ancestrais foram os 12 grandes homens que criaram Norzin. Como descendente de um desses grandes homens, Blitzisley tornou-se membro do departamento de adjudicação em virtude de sua excelência, embora seu status dentro dele não fosse tão alto. Caso contrário, ele não teria sido enviado para investigar a nova filial do dono da livraria. Há meio mês, o departamento de adjudicação se reuniu sob a árvore invertida, a milhares de metros abaixo do Parque Central do Distrito Central, para uma reunião. Por fim, chegaram a 2 conclusões. Primeiro, esperar que o caminho da espada flamejante tomasse medidas contra Lin Jie. Segundo, investigar o objetivo da filial de Lin Jie. Como o membro mais jovem entre aqueles velhos homens e mulheres, Blitz aceitou confiantemente a tarefa de investigar a filial do dono da livraria. Infelizmente, Blitz não achava que a livraria fosse muito forte. Blitz descobriu que o dono da livraria estava sozinho desde o início, e sua única companhia era o assistente que viera ajudar a abrir a nova filial. Embora o dono da livraria tivesse demonstrado força extraordinária diversas vezes, Blitz ainda permanecia cético. Com o comportamento imprevisível de Lin Jie, era difícil adivinhar suas verdadeiras intenções. Se ele não tivesse nenhum objetivo, por que estaria fazendo tudo isso? Mas se tivesse um objetivo, dada a força que demonstrara até então, destruir Norzin não estaria fora de cogitação, mas ele não o fez. Em vez disso, continuou distribuindo seu poder, abrindo uma filial e expandindo sua influência. Aqueles que eram verdadeiramente poderosos desdenhariam trabalhar com insetos insignificantes. Se Lin Jie tivesse superado o poder da bruxa das árvores, ele já teria agido. Assim, Blitz tomou propositalmente a iniciativa de propor a tarefa de investigar a filial da loja de Lin Jie.
Se essa tarefa fosse bem-sucedida, ele sem dúvida se tornaria uma figura central no departamento de adjudicação. Senhor, chegamos. O motorista parou o carro na área A, no 48. A mansão original da família Frey havia sido completamente reformada e agora era uma livraria extravagante. Blitz saiu do carro e viu apenas uma garota de aparência delicada na enorme livraria. Blitz lembrou que essa garota costumava ser um homúnculo criado pela União da Verdade, mas agora ela havia sido transformada em uma garota real por Lin Ji, e seu nível de poder era difícil de determinar. Bem-vindo. Muen fez uma reverência mecânica para Blitz antes mesmo que esta entrasse completamente. A loja filial tinha acabado de abrir, e Blitz foi o primeiro cliente. De certa forma, ele foi o primeiro a aceitar o teste do chefe Lin. Blitz apoiou-se na bengala e caminhou até o balcão da livraria, revelando um sorriso. Olá, senhorita. Sua livraria é realmente luxuosa, disse Blitz com um sorriso. Esse tipo de livraria digna combina muito com o clima do Distrito Central. Muen não respondeu e, em vez disso, o encarou como se fosse um inseto insignificante. Blitz nunca havia sido tratado daquela forma antes e queria dizer algo, mas achou difícil respirar diante do olhar opressivo de Muen. A filial de Muen não tinha um estoque infinito de livros como a livraria de Lin Ji. Em vez disso, os livros eram selecionados pessoalmente pelo chefe Lin. Muen e Vincent concordaram que essa era a confiança do chefe Lin neles, então se familiarizaram com o conteúdo de cada livro, mas não os leram. Afinal, até Muen e Vincent perderiam a sanidade se pudessem ler todos esses livros livremente. Já que você entrou nesta livraria, significa que está preparado para o julgamento. Um brilho surgiu nas pupilas negras de Muen, como se fosse uma estrela brilhante no céu noturno. O quê? Julgamento? Blitz encarou Muen inexplicavelmente. Aquilo era completamente diferente do que ele havia imaginado. De acordo com informações da administração central, o dono da livraria primeiro fazia uma exposição antes de vender os livros e, em seguida, assumia o papel de dono de livraria. Ele não se comportava mal com pessoas comuns, não gostava que mencionassem sua identidade poderosa e não exibia seus poderes divinos casualmente. Blitz queria usar essa conversa para investigar a identidade do dono da livraria. Entretanto, essa jovem havia usado seu status como um poderoso ser transcendente para reprimi-lo firmemente no momento em que ele entrou. A jovem de branco já havia se virado e caminhando em direção a uma estante preta. Ela pegou um livro de dentro e o estendeu para Blitz como se fosse um tesouro. Muen acariciou levemente os cabelos e os colocou atrás da orelha, parecendo bastante graciosa se o livro em sua mão fosse ignorado. O livro tinha uma capa lisa e brilhante. Como um livro encadernado em pele humana. Os olhos de Blitz se arregalaram ao máximo. Talvez deixar você realmente apreciar o trabalho do chefe Lin possa mudar você um pouco. Muen inclinou a cabeça levemente, os cantos da boca curvando-se levemente para cima em sua sincera reverência pelo livro do chefe Lin. Noite de Demon Golds capítulo 420. Falta de imaginação. Os lábios da garota de branco se curvaram para cima, e seus olhos negros como breu eram escuros como um abismo. Muen não era como o chefe Lin, que orientava aos outros e inventava todo tipo de meios para vender livros e ganhar dinheiro. Sua tarefa era divulgar livros, e qualquer um podia lê-los. Se não caíssem na loucura, seriam alguém que o chefe Lin havia escolhido. Mas se enlouquecessem, não seriam qualificados para se tornarem seguidores do chefe Lin e precisariam ser eliminados o mais rápido possível. Afinal, pessoas desnecessárias eram um desperdício de recursos e poderiam até afetar o resultado final. Blitz tremeu ao observar o sorriso da garota. Porque ela não segue o roteiro de sempre. Não era para levar um tempão antes de ir direto ao ponto. Por que você é tão direta logo de cara? Obrigada, senhorita assistente. Blitz forçou um sorriso. Vou pegar este livro e trazê-lo para ler. Trazê-lo de volta. O sorriso de Muen desapareceu instantaneamente, e ela inclinou a cabeça para o lado. Ela parecia fofa, mas também, de certa forma, vagamente assustadora. Você pode voltar, disse Muen casualmente, mas sugiro que leia agora. Afinal, se este livro não for adequado para você, talvez eu possa lhe dar um menos desafiador. A boca de Blitz se contraiu. Ele não ousava ler o livro. Seu talento era mediano, mas antes de chegar, ele havia conseguido que vários magos brancos de seu clã familiar colocassem nele sigilos que poderiam ajudá-lo a resistir ao poder dos livros. Blitz realmente não pretendia ler este livro agora.
Seu objetivo era obtê-lo e trazê-lo de volta para realizar experimentos com ele. Então, ainda é melhor ler aqui, concluiu Moen. Não, 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 eu leio em casa. Não quero atrapalhar seus negócios aqui, Blitz recusou rapidamente. Ao ouvir essas palavras, Moen hesitou por um momento antes de responder. Não será um problema, mas se você não conseguir lidar com o livro, terei que devolvê-lo. Caso contrário, seria realmente perda de tempo. Perdendo quanto tempo? Senhorita assistente, você é muito engraçada. Blitz fingiu disfarçar o que disse. Tempo perdido recolhendo seu cadáver, respondeu Moen com uma expressão impassível, o que deixou Blitz sem palavras. Afinal, ainda terei que recuperar o livro. Blitz engoliu em seco e sentiu uma pressão imensa só de olhar para Moen. Era algo que ele nunca havia experimentado antes. Como membro do departamento de adjudicação, embora tivesse um status baixo, ele ainda era um ser transcendente de nível destrutivo. Antes de chegar ali, ele também havia sido fortalecido por vários sigilos de magos brancos. Mas agora, ele estava completamente suprimido por Moen, e se tentasse escapar, Moen provavelmente o mataria com um único golpe. Blitz pegou o livro lentamente, recordando os sigilos que lhe foram concedidos pelos magos. Fechou os olhos e depois os abriu novamente. Em sua mente, ilusões coloridas e vibrantes surgiram, como um arco-íris de vitrais. Quando Blitz olhou para o livro, foi como se estivesse olhando através de uma espessa camada de vidro. Este vidro grosso era sua apólice de seguro e seu truque para fingir que estava lendo o livro. Blitz finalmente suspirou de alívio, sentindo-se feliz por ter se preparado para isso com antecedência. De repente, ele ouviu uma voz masculina atrás de si. Como se sente? Blitz se assustou e quase deixou o livro cair. Virou-se em seu estado de torpor e foi recebido por um clarão de luz brilhante. Ah! Blitz gritou enquanto caía no chão. Aquele que havia falado apenas olhou para Blitz e depois o ignorou. Senhorita Moen, esta é a recém-chegada que veio para passar pelo julgamento? Perguntou Vincent enquanto observava Blitz caída no chão. Moen assentiu. Senhor Vincent, sua chegada foi bastante repentina. Eu estava passando por aqui enquanto pregava e vim aqui para lhe prestar minhas homenagens, respondeu Vincent educadamente. Moen assentiu e olhou para Blitz. O plano do Sr. Lin já foi concluído. Este homem é apenas um peão enviado pela administração central para investigar o evangelho do chefe Lin. Como esperado, você conseguiu ver imediatamente, disse Vincent com admiração. Moen saiu de trás do balcão, mas aos olhos de Blitz, tudo o que ele viu foi a luz brilhante daquele livro se difundindo como uma miríade de cores do arco-íris devido aos sigilos do mago branco agindo como um prisma. No entanto, Blitz não esperava que Vincent, que era semelhante a uma bola de fogo semelhante ao sol, aparecesse de repente. O poder do sol que protegia Vincent atingiu o rosto de Blitz, fazendo seus globos oculares explodirem. Agora havia apenas duas órbitas vazias, e ele jazia gritando roucamente no chão. Moen agachou-se ao lado de Blitz, sorrindo enquanto o observava. Blitz se acalmou aos poucos. Qualquer um ao lado dela seria capaz de sentir a tranquilidade da noite. Moen moveu a mão e enxugou delicadamente os olhos dele. Como um suave luar, ela curou os olhos de Blitz. Blitz os abriu lentamente. Naquele momento, foi como se visse a lua. Uma lua redonda que existia acima das estrelas infinitas, com o rosto sorridente de Moen nela. Levante-se, disse Moen, despreocupadamente. Com a mente vazia, Blitz foi ajudada a se sentar por Moen. O que é isso? Vincent perguntou, franzindo a testa. Ele não conseguia parar de se perguntar o motivo de Moen para fazer aquilo. O objetivo do chefe Lin é eliminar todos os humanos fracos, aqueles que não podem ser selecionados. Essa tal de Blitz não consegue nem me olhar nos olhos, muito menos se tornar um dos escolhidos do chefe Lin. Ele é da administração central. Já que a administração central quer investigar a força e os objetivos do chefe Lin, então vamos usá-los. Moen sorriu enquanto olhava para Blitz, que tinha uma expressão vazia, e continuou a colocar o livro à sua frente. Você acabou de dar este livro a ele. Vincent arqueou uma sobrancelha ao ver o livro. Eco do abismo. É a escritura escrita pelo próprio chefe Lin. Vincent só conseguia lamentar. Embora quisesse muito ler e apreciar o livro, sabia que este não era para ele e que jamais o tocaria. Já que é o julgamento da deusa da noite, então talvez este livro pertença a Blitz. Blitz leu o livro cuidadosamente e seu corpo começou a se transformar gradualmente. A administração central está subestimando o chefe Lin,
disse Muen, inexpressivamente. Já que é esse o caso, vamos dar a eles uma bomba relógio. Enquanto Muen dizia isso, ela pegou uma xícara de chá com a leite debaixo do balcão e a sacudiu vigorosamente, fazendo com que os globos oculares pretos e vermelhos perolados lá dentro balançassem. Muen gentilmente colocou o chá com a leite que havia sido preparado especialmente para Blit na frente dele. O interior de Blit estava imerso em uma calma indescritível, como se ele tivesse retornado às noites chuvosas de sua infância, deitado na cama e ouvindo sua mãe contar histórias. E o livro à sua frente, Eco do Abismo, era como a reverberação de uma longa e bela canção vinda de um vale profundo. Do ponto de vista de Vincent, depois que Eco do Abismo foi aberto, inúmeros tentáculos cresceram dele, alcançando os orifícios faciais de Blit e agitando seu cérebro. Em breve, ele se tornará um fantoche do chefe Lin, nos ajudando a monitorar cada movimento da administração central. Vincent revelou um sorriso. Todas essas ações blasfemas talvez se devessem à falta de imaginação. Noite de Mongols capítulo 421. Eugise Shiu estava sentada no escritório da mansão A16, examinando solenemente a carta à sua frente. Seu pai, Gibonong, estava sentado à sua frente, tomando um gole de vinho tinto de sua cidade natal nas terras do norte, antes de se virar para Jizishio. A filha à sua frente não era mais aquela garotinha que suportara sangue sórdido e que um dia suportou todas as suas esperanças. Jizishio deu um leve sorriso ao largar a carta e disse: a filial do chefe Lin foi aberta. É a mansão da família Fred que oferecemos anteriormente. A senhorita mãe está no comando, acrescentou Jizishio, um pouco pensativo. Gibonong assentiu. Parece que o chefe Lin decidiu atacar o Distrito Central. O verdadeiro presente que demos a ele já deveria ter sido aberto. O vinho tinto rodopiava no copo alto, como sangue, escuro, vermelho e espesso. O rosto deformado de Gibonong refletia-se no centro do redemoinho. Ele olhou para o vinho tinto e compreendeu profundamente. O motivo para abrir uma filial no Distrito Central já era claro. Gibonong sentiu que trairia completamente a confiança do chefe Lin se não agisse imediatamente. Eu ainda estava pensando em como evitar os olhos do Departamento de Adjudicação em nosso plano de reforma do Distrito Central, mas parece que o chefe Lin está nos ajudando mais uma vez, disse Jizishio com um sorriso enquanto colocava a carta que representava a situação atual dos nobres na lareira, e as chamas o devoraram até as cinzas. Jizishio usou parasitismo mental no leilão e conseguiu entrar na cabeça de todos. No entanto, no fundo, ela estava realmente preocupada se isso seria descoberto pelo Departamento de Adjudicação. Ter seus planos descobertos era apenas uma questão de tempo, então eles precisavam agir rápido. Família Seku, família Palachi, família Aldreu, família Ludwig, família Ano, família Stuart. Gibonong recitou. Todas essas famílias controlavam o Distrito Central, mas agora, cada um dos chefes de família estava sob o controle de Jizishio. Eu já controlo essas famílias. Se eu der a ordem, os rastros em suas mentes tomarão conta delas completamente. Já se passou uma semana desde o leilão, e os hospedeiros parasitas sob meu controle já devem ter espalhado meus tentáculos o suficiente. Quando voltavam para casa, abraçavam suas famílias ou conversavam, os parasitas mentais se espalhavam como um vírus. Jizishio começou a organizar as informações em suas mãos enquanto falava. Eu queria deixar isso fermentar por mais um tempo, mas agora que o chefe Lin já chegou, não precisamos esperar por um momento oportuno. Com os olhos ainda fixos na taça de vinho que girava, Gibonong disse, ainda precisamos de um pretexto para agir. A destruição da passagem para o Distrito Inferior pela União da Verdade alguns dias antes é um desses motivos. Não podemos fazer negócios sem as minas no Distrito Inferior. Sem meios para fazer negócios, não podemos pagar salários e não temos outra opção senão interromper a produção. Jizishio sorriu e assentiu. Já providenciei. Gibonong olhou para a filha com surpresa e excitação. Enviei um pedido de demissão na Holy Resource, e ele já foi aprovado pelo Departamento de Adjudicação. Essa turma de desmiolados certamente não sabe a importância de um emprego na Holy Resource para uma família poderosa. Agora eles não conseguem nem comprar um pão, disse Jizishio. Gibonong não conseguiu conter a risada. Essas pessoas provavelmente diriam, por que não comer bife se não tem dinheiro para pão? O pai e a filha sorriram um para o outro. Coloquei secretamente muitos trabalhadores sob controle parasitário, e eles têm espalhado propaganda entre todos os trabalhadores todos os dias.
Eles começarão a tramar uma revolta contra o Distrito Central nos próximos dias. Naquela época, todos os nobres controlados. Jizishio caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para a fonte no quintal, tendo como pano de fundo o belo céu azul do Distrito Central. Ela respirou fundo e sorriu. Todos os nobres dos distritos centrais são todos. Eu. Inúmeras imagens inundaram sua mente como cenas de um filme. Eram todos os fantoches que ela havia parasitado, e cada um deles praticamente se tornara parte dela. Ela julgava cada pensamento e ação de cada um desses indivíduos. Enquanto ela sorria, milhares de moradores e nobres do Distrito Central também sorriram. Crianças andando com algodão doce na rua, moças nobres apreciando a paisagem em um barco no lago, capatazes de fábrica chicoteando operários, gatos pretos criados por nobres virando a esquina. Todos olhavam na mesma direção. Lá estava o Parque Central que regulava o ar, o céu azul e a beleza de todo o Distrito Central. Ele, ela, aquilo. Todos eles eram Jizishio, tornando-se uma raça. Agora, toda a área central é eu. Bleach. Por que você está sorrindo? Sob a enorme árvore invertida, Ba, que era praticamente o chefe do departamento de adjudicação, perguntou a Bleach, que tinha acabado de voltar da livraria. O sorriso de Bleach permaneceu inalterado enquanto ele explicava. Nada demais. Eu só estava pensando na minha esposa, que está prestes a dar à luz. Quando Bleach disse isso, todos os outros membros do departamento de adjudicação ficaram em silêncio enquanto olhavam para Bleach como se ele fosse uma criatura estranha. Amon zombou. Há algo errado com a sua cabeça. Lembro-me de que sua esposa já fez 56 anos este ano, e ela é apenas uma pessoa comum. Olhando para Amon, que zombava dele, Bleach franziu a testa. Seu eu anterior teria imediatamente pulado e gritado, mas agora ele era uma pessoa batizada pelo chefe Lin. Então, ele deu de ombros. Eu só estava brincando. Por que levar isso tão a sério? Barra acenou para eles e disse, chega, Bleach ainda é jovem, afinal. Bleach era de fato o mais jovem entre eles. Ele tinha apenas 60 anos, o que era considerado muito jovem em comparação com os humanos anteriores a ele, que tinham todos mais de 100 anos. Certo. Você foi investigar a loja da filial. O que descobriu? Bleach deu suas instruções com seriedade. Essa filial não está tomando nenhuma providência no momento. Parece ser apenas a intenção da Fé do Sol de espalhar sua fé entre os nobres, e isso tem pouco a ver com a livraria. Acho que não há necessidade de ficar tão nervoso. Deveríamos apenas prestar mais atenção aos movimentos da Câmara de Comércio de Ashi. O resto do grupo trocou olhares ao ouvir o que foi dito e começou a expressar suas próprias opiniões. Enquanto discutiam, Bleach caminhou até o lado da grande fruta e olhou para a bruxa das árvores adormecida lá dentro. Fechou os olhos e, usando o poder de um dos escolhidos da noite, transmitiu tudo o que via sob a árvore invertida para aquela mulher. Frei Mansion, a primeira filial da Linji. Muen, que estava sacudindo o chá com a leite com a mão, parou de repente quando uma pitada de surpresa apareceu em seus olhos. Frashinus, a bruxa das árvores, está de fato lá. Muen, que sucedeu ao Purgis, a bruxa da noite, naturalmente sabia quem era a bruxa das árvores. Ela era a árvore enorme que crescia na parede do sonho e sustentava a existência de todo o Norzin. Foi nisso que os membros do departamento de adjudicação do Distrito Central confiaram. Entretanto, Muen apenas parou por um momento antes de continuar a agitar seu chá com leite. Esse tipo de assunto trivial não era digno de incomodar a chefe Lin, e era algo que ela poderia resolver facilmente sozinha. Muen terminou de sacudir a mão e entregou o chá com a leite ao cliente que lia à sua frente. O cliente tinha uma expressão de obsessão e dor enquanto lia, mas quando tomou um gole do chá, seus olhos brilharam e ele caiu na gargalhada e dançou, dizendo, eu entendo, eu entendo. Então, de repente, caiu no chão, e alguns tentáculos finos emergiram de seu nariz e boca antes de se retraírem. Muen suspirou e disse sem expressão, hora de limpar tudo de novo. Noite de Mongols capítulo 422, Diário de Rinmingai. A primavera em Norzin foi breve. Ou melhor, poder-se-ia dizer que nesta cidade de aço, onde faltava vegetação, não se sentia um pingo de primavera nas áreas periféricas do Distrito Alto, muito menos nas favelas onde se concentravam densamente as fábricas. Sob o céu sombrio cheio de fumaça preta espessa, trabalhadores com rostos pálidos e expressões apressadas se dirigiam para fábricas cheias de poluição pesada todos os dias de suas vidas. Lin Ji calculou que provavelmente não receberia nenhum cliente hoje.
Ele olhou pensativamente para a livraria vazia. Embora estivesse acostumado a ficar sozinho, ainda se sentia confortável com a atmosfera animada quando Mui e Josepa ainda estavam por perto. Felizmente, Josepa só saiu para levar um pouco de calor aos refugiados e a comunidade voltaria em breve. Josepa estava assim ultimamente, saindo para fazer suas próprias coisas como se fosse o reservado e misterioso Batman. Lin Jie imaginou que provavelmente estava relacionado a Melissa, então não interferiu. Agora ele era o único que restava naquele lugar. Não, para ser mais preciso, ainda havia Black. Lin Jie relembrou os eventos do dia anterior. Aqueles tentáculos negros e escorregados se estenderam por trás dele e prenderam a bruxa da vida. HMM. Lin Jie coçou o queixo. Embora tentáculos fossem um símbolo tradicional de monstros malignos, Black originalmente era uma sombra em forma humana. Valia a pena investigar porque ele havia escolhido a forma de tentáculos. Além disso, o alvo era uma mulher bonita, com boa figura e aparência. Se as qualidades não humanas das chamas em seu corpo fossem ignoradas. Então, Black é na verdade um velho safado. Os pensamentos de Lin Jie vagavam enquanto ele estava sentado sozinho no balcão. Então, como se estivesse se lembrando de algo, ele tirou um caderno da gaveta. Havia padrões familiares neste caderno, e estava claro que este se originou do mesmo lugar que o caderno que o próprio Lin Jie tinha, que era o Instituto Arqueológico de Relíquias Culturais Chengdu. O caderno atual havia sido derrubado por Maria. Ao contrário do anterior, este caderno parecia ter sofrido poucos danos ou sujeira e parecia bastante intacto. Lin Jie não leu o caderno imediatamente após recebê-lo, pois sentiu uma certa inquietação. Sua intuição lhe dizia que aquele caderno poderia revelar as respostas para as perguntas que ele vinha ponderando há tanto tempo, mas também o faria encarar certas coisas. Depois de hesitar por um longo tempo, Lin Jie respirou fundo e abriu o diário. Uma linha de caligrafia em negrito e familiar chamou sua atenção. 1º de março, ensolarado. Os resultados da pesquisa foram divulgados. Se não houver problemas, a área abaixo deve ser um reino antigo e perdido, e só de escrever isso já me sinto um pouco animado. Mas o professor Shen, responsável pela pesquisa, diz que pode haver campos magnéticos estranhos, nunca antes descobertos, lá embaixo, que podem ter efeitos desconhecidos sobre os humanos. Talvez precisemos estudá-los mais antes de podermos descer. Mas alguém tem que descer, certo? E esta é uma ruína que descobrimos primeiro. Qual o sentido se outra pessoa rouba o crédito por todos os nossos anos de trabalho duro? O professor Shen é um amigo de longa data que compartilha da mesma opinião e é muito bom. Ele não quer que seus anos de trabalho árduo sejam desperdiçados por outros também. Concordamos rapidamente em iniciar formalmente o projeto e realizar os trabalhos de escavação, e as informações sobre o campo magnético serão mantidas temporariamente em segredo. Kaiyong acha que estou sobrecarregada com as preocupações ultimamente sob grande pressão psicológica. Ela sugeriu aumentar a dosagem da minha medicação, mas eu disse para ela não se preocupar. Já passamos por tantos anos, o que poderia dar errado? Mas ela é sempre assim. Não acho que haja nada de errado nisso. Adoro vê-la preocupada comigo, e é ótimo que seus olhos estejam todos em mim. Os olhos de Lin Jie se arregalaram ao ver o nome Kaiyong. Era o nome de sua mãe, Zhang Kaiyong. Como ele imaginou, essa equipe arqueológica era aquela da qual seu pai, Lin Mingai, fazia parte em seu último projeto arqueológico. Em outras palavras, o dono deste caderno era seu pai, Lin Mingai. 17 de março, ensolarado. Subestimei a influência do campo magnético nesta área. Meu aluno, Wang Qi, desenvolveu histeria, talvez devido ao estresse excessivo, ou talvez por outra razão, mas não podemos expor a questão dos campos magnéticos. Caso contrário, o projeto será interrompido e tudo será em vão. Pedi a Kaiyong que o diagnosticasse com histeria e o encaminhasse para o hospital. Estou chateado. Mas pesquisar é algo que nós, arqueólogos, devemos fazer. Em outras palavras, quem mais estaria disposto a passar pelo inferno senão eu? Expliquei toda a situação aos membros da equipe e qualquer membro que não queira continuar pode sair imediatamente. Felizmente, ninguém quer desistir. São todos bons colegas e bons alunos meus. São cheios de uma curiosidade vigorosa e até me incentivam a continuar. Essas são as chamas da humanidade. É por causa dessa curiosidade que os humanos conseguem decifrar enigmas repetidamente, o que nos faz avançar. Kaiyong sugere que precisamos ter meios de desabafar, caso contrário,
A pressão do trabalho de alta intensidade e longo prazo continuará a aumentar, e mais pessoas terão problemas com seu estado mental e bem-estar. Por isso, pedi a todos que começassem a documentar um diário, para registrar os resultados das pesquisas e também para expressar suas ideias. Mesmo que um dia morramos, esses diários podem contar aos outros sobre nossos esforços. Até mesmo deixar algo para gerações futuras é bom. 27 de março, ensolarado. O velho Shen disse que as condições geológicas à frente não são mais adequadas para exploração, mas ele não quer desistir e está pesquisando métodos para progredir ainda mais. Ele parece muito animado, mas seus olhos não parecem estar focados, o que me deixa um tanto inquieto. Mas talvez seja só a minha imaginação. Tivemos uma conversa franca e consegui entender o que ele imaginava. Meu objetivo é o mesmo, então decidi deixar de lado minhas dúvidas e garantir que a escavação progrida sem problemas. Além disso, Kai-Yong está se sentindo bastante desconfortável. Ela não tomou café da manhã e está vomitando. Isso me preocupa um pouco. 28 de março, ensolarado. A equipe de escavação do velho Shen abriu caminho. Todos ficaram encantados e seus rostos se encheram de esperança renovada. Estou muito satisfeito, e meus alunos também. Seguir em frente, temos que continuar avançando. Tenho a sensação de que definitivamente faremos uma descoberta imensa. Manchas de sangue manchavam o resto da entrada, tornando-a ilegível. 29 de março, ensolarado. Nós desenterramos uma porta. Naquele momento, uma sensação sinistra tomou conta de mim e eu quis voltar. Eu queria pedir para Kai-Yong voltar, mas ela me encorajou a perseverar, dizendo que Lin Mingai é alguém que não mediria esforços por seus ideais. Ela me olhou como se eu fosse o único em seus olhos, e esse olhar era algo que eu não podia recusar. Eu a amo. A escavação continuará. 30 de março, chuvoso. Conseguimos entrar, mas a porta estava permanentemente fechada. O que havia lá dentro me chocou e me espantou. Era uma forma de arquitetura que nunca tínhamos visto antes. Embora velha e suja, era mais imponente do que qualquer outra construção que já tínhamos visto. Talvez seja um exagero dizer isso, mas era ainda mais magnífico do que o mausoléu do primeiro imperador Qin. Não parece algo que humanos poderiam ter construído. O velho Shen, que liderava a equipe de escavação, ficou ainda mais surpreso do que eu e imediatamente enviou seus alunos para investigar a estrutura. No entanto, eles voltaram e disseram que não havia sequer uma coluna de sustentação. O velho Shen enlouqueceu e chegou a bater na cabeça de um aluno com uma pá. Foi muito caótico. Estranho. Todos estavam tentando parar a briga, mas acabou se tornando uma briga violenta e o velho Shen foi espancado até a morte. Ninguém viu quem fez isso, mas alguém arrancou a língua do velho Shen. Não tivemos forças para investigar nem enterrar o corpo do velho Shen. Sua boca estava escancarada e seus olhos estavam arregalados. À noite, pensei que talvez o reflexo em seus olhos revelasse o rosto do assassino, então fui dar uma olhada. Ah, claro que isso é impossível. Ele já está morto. Só meu rosto estava refletido em seus olhos. 1º de abril, chuvoso. Dormimos naquele prédio subterrâneo ontem à noite. Quando abri os olhos, Kai-Yong estava sentada ao meu lado. Ao me ver acordar, suas primeiras palavras foram: Lin Mingai, estou grávida. O desconforto dos últimos dias passou num instante. Nunca estive tão feliz antes. Já estamos casados há 2 anos e, finalmente, estamos prestes a ter um novo membro na família. Não é de se espantar que Kai-Yong estivesse se sentindo enjoada esse tempo todo. Afinal, ela estava grávida. Mas Kai-Yong disse que a porta foi fechada e que poderíamos ficar presos aqui para sempre. Viver juntos e morrer juntos também era bastante romântico. Impossível. Beijei sua testa e a confortei, dizendo para ela não ser tão pessimista e que certamente haveria uma saída se continuássemos em frente. Kai-Yong assentiu e disse que sempre acreditaria em mim. Toquei sua barriga, que estava redonda e saliente, fazendo-a parecer que estava com quase 5 ou 6 meses de gravidez. Quando coloquei a mão nela, consegui até sentir os batimentos cardíacos do bebê. No entanto, nossos suprimentos estão acabando. A água da chuva invadiu a comida seca, deixando-a mofada. Se isso continuar, será um beco sem saída. Felizmente, o velho Shen disse que tinha comida seca extra para compartilhar. Agora que nossa equipe não é mais tão grande, esses alimentos secos são suficientes para todos. Sempre há uma saída quando precisamos dela. Noite de Mongols capítulo 423,
Criança 6 de abril, chuvoso. Meus alunos e eu cavamos com paz e finalmente abrimos o túnel subterrâneo. Este lugar praticamente possui a civilização de um mundo inteiro. Agora que chegamos até aqui, independentemente do que o presente ou o futuro nos reserva, meus alunos e eu podemos morrer sem arrependimentos. Mas e Kai-Yong e a criança? Não posso deixá-los morrer. Alguns dos meus alunos estão agindo de forma estranha, mas estou ficando cada vez mais lúcido. Sinto que não são apenas os campos magnéticos o problema deste mundo. Talvez existam outras coisas nos afetando. Esta é a primeira vez que penso nesse tipo de questão. Existem fantasmas neste mundo? Perguntei a Kai-Yong, e ela me disse que não existem fantasmas neste mundo. Fantasmas são apenas coisas que a ciência ainda não consegue explicar, e a ciência é aquilo em que a humanidade se baseia. Kai-Yong ainda consegue dizer algo assim em tal situação. Ela é realmente minha esposa. Esta noite, dormirei ao lado do meu filho para ficar tranquila. 19 de abril, chuvoso. Sobreviver neste palácio subterrâneo é extremamente difícil, mas quase toda a comida que consigo preparar é dada a Kai-Yong. Ela e a criança estão em boas condições. Não é fácil preparar comida e ela só pode ser feita à noite, caso contrário, ela será roubada por outros. Mesmo que sejam todos meus alunos, não tenho escolha. Meu filho tem que viver. Essa é a minha obsessão como pai. Felizmente, todos ainda estão aqui. Com uma equipe de 29 pessoas trabalhando em conjunto, com certeza conseguiremos encontrar uma saída. 27 de abril, chuvoso. Tem chovido todos os dias desde que chegamos. Mofo entrou na comida, mas Kai-Yong está de bom humor. Ela parece ter engordado e está ainda mais bonitinha. Discutimos o nome da criança o dia todo, mas ainda não chegamos a uma decisão. À noite, nós 5 sentávamos ao redor da fogueira. Por algum motivo, a escuridão aqui parecia capaz de engolfar a luz. Mesmo que queimássemos ossos, roupas ou outras coisas, o fogo não parecia brilhar mais forte. Só conseguia iluminar uma pequena área ao nosso redor. Kai-Yong disse a todos para se sentarem costas com costas e não virarem as costas para a escuridão. Todos concordaram. Então nós 5 nos encostamos uns nos outros. Enquanto me animava, Kai-Yong encorajava os outros também. Todos gostam dela e a respeitam como se fosse um anjo. Estou muito feliz, mas também um pouco chateado. Kai-Yong é meu, e a criança também. 30 de abril, chuvoso. Conseguimos passar a noite, mas Xiaoyuan não está muito bem. Ela ficou resmungando baixinho ontem à noite e dormiu de costas para ele. Ela foi devorada. Quem é ele? Estou muito intrigado, mas o braço esquerdo e as costas inteiras de Yuan foram arrancados por aquelas coisas. Suas vísceras saíram dos cortes e seus intestinos se soltaram. Suas costas estão cobertas de buracos sangrentos, como se fosse um ninho de vespas coberto de pus e sangue. Mas não podemos parar. Temos que continuar e encontrar uma saída. Xu Xiangdong também está agindo de forma muito estranha. Ele fica falando que encontrou alguns documentos importantes e está rabiscando símbolos aleatórios em seu caderno. Ele até afirma que é a língua escrita de um reino de elfos. Meu outro aluno, Duan Xumin, discordou da opinião dele, e Xiangdong até tentou bater fisicamente em Xuemin. Ele ficou completamente louco e eu não sei o que há de errado com ele. De repente, ficou cego, e seus olhos foram reduzidos a 2 órbitas escuras e vazias. Xiangdong continua dizendo que ele está ao seu lado e consegue até sentir a respiração dele. Continuar a trazê-lo pode representar um perigo para Kai-Yong, a criança e Xuemin. Nós o convencemos a ficar e cuidar de Xiaoyuan, e então deixamos para trás. É uma coisa bastante cruel de se fazer, mas ainda mais coisas serão destruídas se persistirmos com esse vago senso de moralidade. Agora somos só eu, Kai-Yong e meu aluno Duan Xuemin. 27 de abril, chuvoso. Ainda está chovendo, e não parou nenhuma vez. Nós 3 ainda não encontramos uma saída e, para ser sincero, está um pouco desesperador. Mas não posso mostrar isso na frente de Kai-Yong e da criança. Hoje, brinquei com a aluna Xumin, perguntando se ela tinha mais comida, e ela chorou de medo. Ela até disse, por favor, não me coma. Porque eu comeria ela. Aquela criança boba é uma verdadeira brincalhona. Kai-Yong até riu da piada dela, e eu me sinto bastante esperançosa quando ela ri. Coloquei a mão na barriga de Kai-Yong e senti os chutes da criança. Este é meu primeiro filho, então tenho que protegê-lo a todo custo. Eu amo ele. 28 de abril, chuvoso. Xuemin desapareceu.
29 de abril, chuvoso. Agora somos só eu e Kaiyong. Um pedaço da minha panturrilha foi arrancado com uma mordida, mas não sinto dor nenhuma. Estou em um estado de torpor o dia todo. Kaiyong diz que é por causa do confinamento prolongado e da desnutrição. Além disso, a água da chuva é pegajosa e fede. Beber essa água da chuva por períodos prolongados me dá vontade de vomitar. Mas Kaiyong ainda está bem. Ela não parece estar sentindo nenhum desconforto e sua barriga está enorme. Ela está prestes a dar à luz, e suas mãos e pés estão começando a inchar. Mexer-se é bastante inconveniente para ela. Kaiyong e eu escrevemos vários nomes para a criança, mas ainda não decidimos. Espero uma menina, mas Kaiyong quer um menino. Se for uma filha, ela definitivamente se parecerá com Kaiyong. Pensei em uma dúzia de nomes, mas Kaiyong só deu um nome de menino. Não gosto muito dele, mas serve, desde que Kaiyong esteja feliz. Uma lista de nomes foi escrita abaixo. Kaiyong e eu estávamos correndo em direção a um certo destino. É estranho. Para onde exatamente estamos indo? 1º de maio, chuvoso. Há muito menos carne nas minhas pernas e já consigo ver os ossos. Não consigo mais andar e tenho que me locomover engatinhando. Eu estava coberto de lama de tanto rastejar, mas Kaiyong não se importou. Ela me beijou e me arrastou. Sem qualquer expressão, Linji virou a página, mas a página em branco despertou. É só isso. Linji continuou a folhear e encontrou uma página quase no final que estava quase toda manchada de sangue. Linji estendeu o dedo, tocando suavemente a página, e sentiu a marca da ponta da caneta. Ele respirou fundo, pegou o caderno e o ergueu contra a lâmpada de combustível. Através da luz da chama, ele fez o melhor que pôde com aqueles traços vermelhos e desordenados. Chegamos, Kaiyong e eu finalmente chegamos. Mas isso é o inferno. Um palácio enorme feito de carne pútrida. Várias criaturas estranhas, incluindo membros e partes de corpos humanos, estão por toda parte ao nosso redor. Tudo o que pisamos produz um som de carne e sangue sendo esmagados. Inúmeros pares de olhos pretos e vermelhos estão densamente distribuídos pelo palácio, olhando fixamente para nós no momento em que entramos. Pequenos tentáculos, tão grossos quanto os pulsos de um bebê, balançam sem rumo como larvas se contorcendo. Um enorme pedaço de carne, com o formato de um bebê, está conectado a inúmeros vasos sanguíneos como os fios de uma teia de aranha, florescendo dentro de uma bolha amarela translúcida. Era um demônio. Um demônio. Puxei Kaiyong e corri o mais rápido que pude, mas esses túneis feitos de vísceras e carne pareciam não ter fim. O mundo inteiro estava coberto de vermelho, com todos os tipos de humanos estranhos sacrificados, seus membros e feições retorcidos e deformados, como um vórtice sem fim. Eles continuavam resmungando sem parar e gritando meu nome. Estavam vivos e nos perseguindo. Pessoas que pareciam ter pés por todo o corpo e um homem só com pele também nos perseguiam. Alguns estavam envoltos em cordas, enquanto outros tinham orifícios retorcidos. Eles nos cercaram. Também estava o falecido velho Shen e todos os estudantes, com seus corpos dilacerados e apodrecendo. Não podíamos parar, senão nos tornaríamos como eles. No entanto, Kaiyong caiu. Ela estava prestes a dar à luz. Tentei ajudá-la a dar à luz, mas o bebê não saía, não importava o que acontecesse. Sou inútil. Filha, por que você não sai? Por que você tem que fazer sua mãe sofrer tanto? Kaiyong estava com muita dor, e meu coração também doía muito. Doeu tanto, tanto, tanto. Eu estava coberto de sangue, e Kaiyong também. Finalmente consegui. O bebê nasceu coberto de sangue e chorando sem parar. No entanto, ele não se parecia comigo nem com Kaiyong. Ele parecia o bebê na bolha amarela e translúcida. Mas este é meu filho. Meu único filho. Não consigo mais encontrar Kaiyong, mas tive que pegar meu filho e ir embora. Este é meu dever e meu destino como pai. Como Kaiyong havia adivinhado, é um menino. Dei a ele o nome de Lin Ji. Ji significa médium. T/ele. O texto original é Meiji, que significa médium, como um meio pelo qual algo é comunicado ou expresso. O diário terminava ali. Lin Ji encostou seu balcão, olhando fixamente para a própria sombra na penumbra. Nesta livraria vazia, Lin Ji sentiu como se tivesse retornado ao tempo anterior à chegada de Muen, ou até mesmo antes, quando entrou na livraria pela primeira vez, 3 anos atrás. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.